E aí, torcedores? E a convocação da seleção brasileira, galera, que tá dando o que falar. Dessa vez, o Diniz convocou a seleção brasileira para mais 2 jogos pelas eliminatórias, contra a Venezuela e também contra o Uruguai. E o que mais chamou a atenção e tá gerando bastante polêmica foi a convocação do jogador do Flamengo, Gerson. A convocação do Gerson deu o que falar e o Diniz até tentou explicar ali por que convocou esse jogador. Quem também falou a respeito disso foi o craque Neto, que mais uma vez deixou bem claro a sua opinião em relação ao Fernando Diniz. Visto o momento que o Flamengo está vivendo e também o Gerson, o Anderson Talisca, que vem arrebentando lá na Arábia, deixou uma indireta para o Fernando Diniz. Ele postou o seguinte: "Eu tô começando a achar que eu não sou brasileiro." E nós iremos ver todos os detalhes dessa história logo após você deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Feito isso, vamos ver. Começar aqui a lista dos convocados. Alisson, do Liverpool. Ederson, Manchester City. Lucas Perry, Botafogo. Danilo, Juventus. Wanderson, Mônaco. Caio Henrique, Mônaco. Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Bremer, Juventus. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Gerson, Flamengo. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Gabriel Jesus, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar Júnior, Al Hilal. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. E Vinícius Júnior, Real Madrid. Como vocês analisaram, né, o futebol do Gerson para que ele pudesse ser convocado para a seleção brasileira? O que trouxe o volante à seleção? Eu, assim, é uma das convocações mais fáceis para mim. Talvez foi um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense, porque a gente jogou muitas vezes contra o Flamengo. Então, fora os jogos que a gente se encontrou como adversário, eu tive que estudar muito o Flamengo esse ano. E o Gerson, ele tem jogado constantemente bem, em que pese em dados momentos o Flamengo tem oscilado, mas eu acho que ele está sendo muito constante. É um jogador bem acima da média e que também tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol. O Gerson, assim, uma das coisas muito claras, é um jogador que tem muita mobilidade. Aqui no Flamengo mesmo, se pegar de 19 para cá, ele já jogou de volante, já jogou de médio do lado esquerdo, médio do lado direito, jogou mais à frente, que é uma das características dos times que eu monto. Uma outra coisa, ele é um jogador muito técnico, um jogador muito forte, e vejo no Gerson uma mudança muito positiva dos tempos para cá. Ele está muito combativo, extremamente competitivo. É um jogador que, pelo menos nos jogos que eu assisto, ele está sempre tentando, no limite, poder ajudar a sua equipe. Então eu convoco o Gerson assim, com muita tranquilidade. Eu acho que ele merece, ele está fazendo muito para merecer essa convocação. Em relação à base, eu não sei, eu não pensei muito nisso em fase, embora manteve uma base muito claramente do que foi, mas a gente tenta convocar os melhores jogadores possíveis. E dificilmente tem uma mudança muito drástica a gente terminou lá o período. O último jogo do Peru foi quando? Acho que faz 2 semanas, um pouco mais acho que 2 semanas que a gente fez o segundo jogo, e a amostra ainda é muito pequena, mas a seleção está aberta. A gente sabe que tem muitos jogadores que têm possibilidade de convocação, nós vamos estar atentos a isso. Mas existe uma base, e essa base da seleção, no fundo, ela já, se você pegar a da última Copa, tem muitos jogadores que teve no ciclo da Copa, e acho que pelo menos metade que teve na Copa do Mundo. Então eu tenho uma base de jogadores que ela não é que ela é inalterada, muito pelo contrário. Ela está aberta para todo mundo, não existe titular absoluto, jogador que é 100% convocável sempre, mas é meio que natural que a gente, ao longo do tempo, vai buscando uma base, mas de uma maneira natural, não que eu vou forçar, tenho como estratégia manter uma base. Eu vou procurar sempre convocar os melhores e aqueles jogadores que, no meu entendimento,
favorecerão a equipe ter mais chance de ganhar as partidas. Qual a importância de manter o Richarlison, que ele não vive um momento tão bom, mas você segue convocando, até com outras possibilidades que existem, outros jogadores que também estão jogando bem, mas qual foi o seu critério para você manter o Richarlison na lista? Então, o critério técnico, primeiro, se eu devolvesse essa pergunta para você ou para qualquer um aqui, falar assim, o Richarlison jogou mal contra a Bolívia ou jogou mal contra o Peru? É que a gente não para pensar, ele teve algumas chances e a bola dele não entrou. Mas o Richarlison, na minha opinião, ele não jogou mal nenhum dos dois jogos. Ele contribuiu para o time, ele jogou bem, ele contribuiu muito na marcação, ele acertou a maioria das paredes, das tabelas, só que ele não teve a felicidade, aqui na seleção, nesses dois jogos, de colocar a bola para dentro. Então aqui ele teve, na minha opinião, ele teve participações que justifiquem a reconvocação dele. E lá no Tottenham ele também já deu sinais de melhora, ele não começou a partida do último fim de semana como titular, mas entrou e foi extremamente decisivo, foi o grande protagonista do jogo com um gol e uma assistência. Pô, convocação incrível, né? Como é de sempre, né? Convocação por parte da CBF. Não a seleção brasileira, não a seleção do povo. Um centroavante que 2 Copas do Mundo não fez um gol. Outro centroavante que 10 jogos com a camisa da seleção não fez um gol. Estou falando do Gabriel Jesus e do Matheus Cunha. O Gerson, depois de dar um soco no nariz do Pulgar, ele recebe de prêmio, com tudo aquilo que acontece na equipe do Flamengo, a convocação. Parabéns, e também o treinador, né? O treinador é impressionante. 2 Copa Paulista e 1 Carioca. Então, o que eu enxergo na seleção é isso. Isso eu falo há 20 anos. E há 20 anos eu sou massacrado por um monte de gente.